Capítulo 5. O dia de Natal foi estranho e triste. A senhora Buxton havia sempre se recobrado para estar no salão, pronta para receber a todos depois do almoço. O Sr. Buxton tentou se livrar dos pensamentos em torno dela com bastante conversa, mas, vez ou outra, ele olhava saudosamente para a porta. Hermínia fez de tudo para estar o mais animada que pudesse, para que, na medida do possível, preenchesse o vazio. Edward, que havia vindo de Woodchester a passeio, tinha uma grande notícia a dar. E ele foi inconscientemente de grande ajuda, com o seu fluxo interminável de conversas casuais bastante inteligentes. Sua mãe sentiu-se orgulhosa do filho e de seu novo colete, que era muito mais conpiscuamente da última moda do que o de Frank poderia ser considerado. Depois do almoço, quando o Sr. Buxton e os dois rapazes foram deixados sozinhos, Edward lançou-se ainda mais. Ele achou que estava impressionando Frank com seu conhecimento do mundo e seu jeito mundano. Mas tudo o que fazia repelia aquele que nunca se sentiu muito atraído por ele. Sucesso mundano era o seu padrão de mérito. O fim parecia, com ele, justificar os meios. Se um homem prosperasse, não era necessário escrutinar sua conduta tão de perto. A lei era vista em seu aspecto mais baixo. Mas, ainda assim, a esperteza preservava Edward de ser intelectualmente desprezível. Frank havia flertado com a ideia de estudar para tornar-se ele mesmo um advogado, não tanto como um meio de ganhar a vida, mas para ter alguma ideia do código que faz e revela a consciência de uma nação. Mas os detalhes de Edward sobre a forma com que a erudição tão frequentemente engana o espírito fizeram com que ele recuasse. Sentiu raiva de si próprio por ver a profissão com desgosto, já que era degradada por aqueles que a abraçavam, ao invés de ser vista como algo a ser enobrecido e purificado na vasta inteligência de homens de mente pura e elevada. Enfim, levantou-se abruptamente e deixou o cômodo. As meninas estavam sentadas próximas à lareira da sala de estar, com as velas apagadas sobre a mesa. Pelo que ele percebeu, elas conversavam sobre sua mãe, mas, quando ele entrou, levantaram-se e mudaram o tom. Hermínia foi até o piano e cantou seus mais novos e favoritos ares franceses. Frank estava melancólico e quieto, porém, quando ela mudou para uma música mais religiosa, seu humor foi suavizado, pois a admiração simples e afetuosa de Meg pelas realizações de Hermínia, intocada pela mais sutil sombra de inveja, deixava-o encantado. Uma parecia para ele a perfeição da arte elegante, a outra, a perfeição da natureza graciosa. Quando Frank olhava para Meg e pensava no lar, de onde ela jamais se afastara, os versos misteriosamente belos de Wordsworth pareciam se tornar tão claros como o sol. Nota da tradutora: William Wordsworth, 1770-1850, foi um poeta romântico inglês. Leitura do poema. Em seu ouvido ela encostará, em um lugar muito bem escondido, onde dançam à sua volta os riachos caprichosos, e o encanto, nascido de sons sussurrados, para a sua face será transferido. Nota da tradutora: trecho da quarta parte do poema Lucy, escrito por William Wordsworth.
O Sr. Buxton, na sala de jantar, estava conseguindo de fato ter seu interesse despertado pelos casos intrigantes de Edward. Eles eram como truques de cartas. Um movimento ligeiro e do monte pouco promissor, tudo confuso de uma só vez, rápido. A carta certa era virada. Edward expunha seu ponto de vista para não deixar nenhuma lacuna para o veredito desejado e, por meio de alguma conjuração, a supremacia era sempre obtida no final. Ele tinha uma maneira gráfica de relacionar as coisas e, como não poupava epítetos em sua designação do partido oposto, o Sr. Buxton aceitava como verdade que o réu ou o promotor, como pode acontecer, era um patife mesquinho ou um avaro rabugento, e regozijava-se proporcionalmente no triunfo, conquistado por causa dele e por conta da sagacidade afiada do nosso governador, o Sr. Bish. Enfim, ficou intensamente impressionado com o conhecimento de Lady Edward, a ponto de consultá-lo sobre algumas propriedades, alguns chalés que ele possuía em Woodchester. Acredito que sejam 21 chalés e eles não me rendem 4 libras por ano. E desse valor tenho que pagar pela cobrança. Haveria alguma chance de vendê-los? Eles ficam na rua Doughty, um bairro ruim, eu temo. Muito ruim, foi a resposta imediata de Edward. Mas se o senhor está realmente ansioso para efetuar uma venda, não tenho dúvidas de que eu poderia encontrar um comprador em pouco tempo. Eu lhe ficaria muito grato, disse o Sr. Buxton. Você estaria me fazendo uma gentileza. Se encontrar um comprador e conseguir administrar a questão, eu iria preferir que você mesmo formulasse os documentos para a transferência das propriedades. Seria o começo de um negócio para você. E espero, ao menos, que lhe traga boa sorte. É claro que Edward poderia fazer isso. E quando eles deixaram a mesa, teve o sentimento de que estava um passo mais próximo da agência que cobiçava. E estava com a consciência feliz de que se o Sr. Buxton havia colocado algumas libras no caminho de um jovem notavelmente sagaz e merecedor. Desde que Edward havia saído de casa, Meg vinha certamente ganhando gradualmente em importância. Seu julgamento e sua incansável abnegação não poderiam falhar em abrir espaço. Sua mãe tinha certo respeito e grande dependência dela, mas ainda assim não era bem afeição o que sentia, ou, se era, parecia opaca e apática, quando comparada ao amor terno e ao orgulho jubiloso que tinha por Edward. Quando ele retornou para as férias ocasionais, o rosto de sua mãe estava radiante de felicidade, e seus gestos em relação a ele eram ainda mais carinhosos do que ele aprovava. Quando Meg o via repelir a mão que com prazer chacoalharia seus cabelos, como nos seus dias de infância, um anseio tomava conta de seu coração e desejava profundamente ter um destes sinais do amor de sua mãe, deixados ao acaso. Todavia, encolhia-se docilmente em seu velho lugar secundário, satisfeita por ter seu julgamento suavizado e seus desejos não questionados, desde que ele ficasse. Agora, vez ou outra, ela começava a desaprovar algumas coisas nele. A ostentação em seus modos era descarada e ia contra o gosto dela. E um sentimento mais intenso e sério era despertado por sua necessidade evidente de rápido discernimento moral. Esperto e inteligente, ou lento e monótono, assumiram nele o lugar de certo e errado.
Pensando assim, ele próprio era tedioso e de mente fechada, lento e cego para perceber a beleza e a sabedoria eterna da bondade simples. Hermínia e Meg tornaram-se grandes amigas. Hermínia costumava implorar pela visita de Meg, até que ela mesma colocou um fim na prática. Viu que a mãe de sua amiga cedia mais frequentemente do que convinha, pela honra de ter sua filha como visita na casa da família Buxton. Algo sobre o que ela poderia falar com seus poucos conhecidos, que perseveravam no convite para irem até o chalé. Então Hermínia sugeriu que ela mesma visitasse Meg por alguns dias. O orgulho da senhora Brownie foi redobrado, mas ela fez tantos preparativos, tamanha confusão. Deu-se tanto trabalho que acabou ficando doente durante toda a estadia de Hermínia. E Meg sentiu que futuramente ela deveria negar a si mesma o prazer de ter sua amiga como convidada, já que sua mãe não podia ser dissuadida de tentar oferecer coisas da mesma abundância e estilo com o que Hermínia estava acostumada em casa. E como Nancy havia observado sagazmente, a verdade era que a jovem moça nem se dava conta se comia gelatina ou mingau, ou se os pratos eram louça comum ou da melhor porcelana, desde que estivesse com sua querida senhorita Meg. A primavera terminou e veio o verão. Frank ia e vinha de Cambridge e Camberhurst guiado por motivos cuja força podia sentir, mas que não se importava em examinar. Edward havia vendido a propriedade do Sr. Buxton, e este, satisfeito com a posse da metade do dinheiro da venda, contando que o restante seria pago em parcelas, e feliz por perceber que seu filho vinha tão frequentemente para ver Hermínia, recompensou generosamente o jovem advogado por seus serviços. Em um dia de verão que não poderia ser mais quente, Meg havia estado ocupada por toda a manhã. O clima estava tão abafado que não permitiria que Nancy nem sua mãe fizessem muito esforço. Ela havia descido com o velho jarro marrom contemporâneo com ela até a nascente de água. E enquanto a água gotejava, fazendo uma música tilitante, sentou-se no chão. O ar estava tão parado que ela ouvia os pombos torcazes arrulhando à distância, e ao redor dela as abelhas estavam murmurando ocupadas por entre a aglomeração do urzal. Tocada pela simpatia de tais sons suaves e de harmonia agradável, ela começou a tentar cantarolar algumas das notas de Hermínia. Meg nunca cantava alto ou colocava palavras em suas músicas, mas sua voz era muito doce e era um grande prazer para ela deixá-la soar como música. Assim que seu pote foi preenchido, ela levou um susto com o surgimento repentino de Frank. Pensou que ele estava em Cambridge e, por alguma razão ou outra, o rosto dela, normalmente tão leve em cor, assumiu o tom do mais vívido escarlate. Ambos estavam tímidos demais para falar. Meg curvou-se para levantar seu jarro, murmurando algumas palavras de surpresa. Não vá ainda, Meg, disse ele, colocando sua mão na dela para impedi-la. Mas quando o resultado havia sido obtido, esqueceu-se de tirá-la novamente. Eu vim lá de Cambridge para vê-la. Não conseguia mais suportar o suspense. Fiquei tão impaciente na espera de certo tipo de certeza que eu subi até a cidade na noite passada só para sentir-me no caminho até você. Apesar de saber que não poderia estar aqui tão cedo hoje para tal. Meg, querida Meg, como está tremendo, eu a assustei.
Nancy disse que estaria aqui, mas foi muito impensado vir tão repentinamente até você. Não era a brusquidão de sua vinda, era a brusquidão de seu próprio coração, que saltava com os sentimentos despertados, provocados pelas palavras dele. Ela ficou muito pálida e sentou-se no chão como antes, mas levantou-se outra vez imediatamente, ficando em pé, com a cabeça baixada e afastada. Ele havia soltado sua mão, mas agora buscava pegá-la novamente. Meg, querida, posso falar? Os lábios dela moveram-se, ele viu, mas não pôde ouvir. Uma pontada de terror correu por ele de que talvez ela não desejasse ouvir. Posso falar com você? Ele perguntou novamente, bastante tímido. Ela tentou fazer sua voz soar, mas não conseguiria. Então ela olhou ao redor. Seus suaves olhos de cor cinza eram eloquentes naquele único olhar. E, mais feliz do que suas palavras apaixonadas e afetuosas poderiam demonstrar, ele falou até que a tremedeira de Meg desse lugar a rubores luminosos e flamejantes. E até mesmo um tímido sorriso pairou sobre os lábios dela, formando covinhas em suas bochechas. A água transbordava pelo jarro esquecido. Finalmente ela lembrou-se de suas tarefas, levantou o pote e teria corrido para casa, mas Frank, de forma decidida, tirou-o dela. De hoje em diante, disse ele, tenho o direito de carregar seus fardos. Então, com um braço ao redor da cintura dela e com o outro carregando a água, eles subiram o morro íngreme, coberto de grama. Perto do topo, ela quis pegá-lo de volta. Minha mãe não vai gostar disso, ela vai achar muito estranho. Oh, querida, se eu visse Nancy carregando esse jarro para cima do morro, eu teria feito o mesmo. Seria estranho se um homem não fizesse isso por uma mulher. Mas você precisa me deixar contar à sua mãe por qual razão tenho o meu direito de ajudá-la. É sua hora do almoço ou não? Eu posso entrar para a refeição como um membro da família, não posso, Meg? Não, disse ela com suavidade. Meg queria ficar sozinha e temia ser oprimida pela expressão dos sentimentos de sua mãe, fraca e agitada como estava se sentindo. Hoje não. Hoje não? Repetiu em tom de censura. Você é muito dura comigo. Deixe-me vir para o chá. Se você aceitar, deixo-a agora. Deixe-me vir para o chá mais cedo. Eu preciso falar com meu pai. Ele não sabe que estou aqui. Posso vir para o chá. Que horas? Às 3 horas. Oh, eu sei que você toma chá em alguma hora estranha, bem cedo. Talvez às 2. Eu tomarei cuidado para estar aqui na hora. Não venha antes das 5, por favor. Eu preciso contar para minha mãe e preciso de um tempo para pensar. É tudo como um sonho. Vá, por favor. Bem, se é preciso eu vou. Mas eu não sinto como se estivesse em um sonho. Sinto-me como se estivesse em um verdadeiro paraíso abençoado quando a vejo. Finalmente ele partiu. Nem se estava esperando por Meg no portão lateral. Jesus, misericórdia! Que tempão tu levastes para pegar a água, criança? A nascente está seca com o clima quente. Meg passou correndo por ela. Durante todo o tempo do almoço, ela ouviu a voz de sua mãe em lamentação longa e contínua sobre algo. Ela respondeu aleatoriamente e assustou sua mãe ao afirmar que achava que aquilo era muito bom, sendo que aquilo, entre aspas, era o leite azedado pelo trovão. A senhora Browne falou bruscamente: ninguém é tão único quanto você, Meg. Sei que por muito tempo você bebeu água no café da manhã, porque uma vez, quando criança, sua xícara de leite tinha uma mosca afogada.
E agora você vem dizer que não se importa com o acontecido e que não tem importância, como se pudesse simplesmente comer todas as coisas que são estragadas pelo calor. Pois saiba que minha cabeça dói, então irei deitar assim que terminar o almoço. Sendo esse o plano dela, Meg pensou que não tinha tempo a perder e que precisava fazer sua confissão. Frank estaria aqui antes que sua mãe levantasse novamente para o chá. Mas ela temia falar sobre sua felicidade, pois era ainda muito parecida com uma teia de aranha. Era como se um toque pudesse estragar a sua beleza. Mamãe, espere somente um minuto. Apenas sente-se em sua cadeira enquanto eu conto à senhora uma coisa. Por favor, querida mamãe. Ela pegou um banquinho, sentou-se aos pés de sua mãe e começou a girar a aliança na mão da senhora Brownie, olhando para baixo sem falar nada, até que a outra ficou impaciente. O que é isso que você tem para dizer, criança? Apresse-se, pois eu quero subir. Como um grande impulso de resolução, Meg falou: Mamãe, Frank Buxton me pediu em casamento. Ela escondeu seu rosto no colo de sua mãe por um instante e ergueu-o em seguida tão repleto de luz e felicidade quanto o copo de uma vitória régia sob a resplandecência do sol. Meg, não diga isso. Pediu sua mãe, meio incrédula. Não pode ser, pois ele está em Cambridge. E não é dia de correspondência, o que está dizendo? Ele veio esta manhã, mãe, quando eu estava lá embaixo no poço. Combinamos que eu falaria com a senhora. Ele perguntou se poderia vir novamente para o chá. Querida, querida. E o leite todo estragado? Nós teríamos o nosso próprio leite se Edward não me tivesse dissuadido de comprar outra vaca. Não creio que o Sr. Buxton vá se importar muito, disse Meg, deixando aparecer suas covinhas conforme se lembrava, meio inconscientemente, do quão pouco ele parecia se importar com qualquer coisa que não fosse ela. Oh, mas que coisa é essa agora? Disse a senhora Brown um tanto despertada por sua languidez e por sua dor de cabeça. Todos disseram que ele está noivo da senhorita Hermínia. Você tem certeza de que não está enganada, criança? O que ele disse? Rapazes gostam muito de discursos bonitos e moças são tão tolas que imaginam que eles querem dizer alguma coisa. Uma vez conheci uma garota que pensou que um cavalheiro que havia enviado para sua mãe um leitão como presente havia feito tal gentileza como uma maneira delicada de fazer a ela uma proposta. Conte-me suas exatas palavras. Mas Meg ficou corada. Não o faria, pois não o conseguiria fazer. Então a senhora Browne começou novamente. Bem, se você tem certeza, você tem certeza. Pergunto-me como é que ele convenceu seu pai. Há tanto tempo ele e Hermínia foram planejados um para o outro. No exato primeiro dia em que almoçamos lá, depois da morte de seu pai, o Sr. Buxton contou para mim tudo a respeito. Eu imaginei que estivessem esperando apenas o fim do luto. Tudo isso era novidade para Meg. Ela jamais pensara que nem Hermínia nem Frank gostassem particularmente um do outro. Sabia menos ainda dos planos do Sr. Buxton em relação a eles. A surpresa de sua mãe com seu noivado também a contagiou um pouco. Tornara-se muito natural naquelas 2 últimas horas sentir que pertencia a ele, mas haveria mais discórdia por vir. A senhora Brownie prosseguiu com seu solilóquio. Devo levar em conta que ele poderá conseguir 4.000 por ano. Ele não contou a você, amor. Contou se eles ainda têm aquela péssima propriedade no canal sobre a qual o pai dele reclamava. Mas ele terá 4.000. Oh, você terá sua carruagem, Meg. Bom, eu espero que o Sr. Buxton tenha recebido bem isso tudo, pois
Ele terá que tomar algumas decisões. Eu tinha certeza que ele estava noivo de Hermínia. Mudanças representativas em tais assuntos ocorreram durante a tarde toda, e a senhora Browne conversou longamente com Maggie, divagando ocasionalmente para falar sobre Edward e sobre o quão positivamente suas perspectivas futuras avançariam com o noivado. Deixe-me ver. Existe a casa em Camberhurst. O aluguel daquela seria 150 por ano, porém, não contaremos com isso. Mas tem as pedreiras. Ela contava nos seus dedos, pois não tinha a lousa que havia em vão procurado. Vamos considerar 200 por ano, pois não acredito nas histórias do Sr. Buxton sobre elas renderem a ele apenas 7 pence. E tem Newbridge. Aquela é certamente 1.300. Onde é que eu estava, Maggie? Mamãe querida, vai se deitar um pouco. A senhora parece bastante ruborizada, disse Maggie suavemente. Era essa a maneira de ver seu noivado com um homem como Frank. Os comentários de sua mãe deprimiram-na mais do que ela poderia imaginar ser possível. A euforia da manhã estava tendo sua repercussão, e ela quis subir para a solidão debaixo da árvore de espinhos, onde havia esperado passar uma tarde tranquila e pensativa. Nem se entrou para substituir os copos e as colheres no armário da cozinha. Acidentalmente, a velha criada cuidadosa quebrou um dos primeiros. Ela ergueu os olhos rapidamente para sua senhora, que normalmente não tratava ofensas de tal tipo com pequenas reprimendas. Deixa para lá, Nancy, disse a senhora Brown, é apenas um copo velho. E com o casamento de Meg precisaremos comprar um conjunto novo para a festa. Nancy olhou, perplexa para ambas, e enfim, uma luz alvoreceu em sua mente. A criada devolveu então seu olhar com astúcia e consciência para a senhora Browning, dizendo muito tranquilamente: acho que vou levar o próximo jarro até o poço eu mesma e tentar a minha sorte. E pensar que senti tanto pela senhorita Meg hoje de manhã, pobrezinha. Disse eu a mim mesma, levar esse tempo todo no desconcertante poço. Não negarei que eu digo algumas palavras pesadas a mim mesma, algumas vezes adoça o sangue. E ela tão cansada. Eu até pensei em ir ajudá-la, mas acho que ela tinha alguma outra ajuda. Posso arriscar dizer que tenha sido a de um jovem rapaz. 4.000 por ano, Nancy, disse a senhora Brown exaltada. E um olhar despreocupado, e um coração gentil e cordial, e um passo livre, e um jeito para com os ricos ou para com os pobres. Sim, sim, eu sei. Não é necessário corrigir tudo o que se refere ao meu asseado S.B. feito de algodão vinho. Muito bem. Todo mundo tem a sua vez, mas a minha bem que está mais do que tardando. A velha e fiel criada veio até Meg e colocou sua mão carinhosamente em seu ombro. Meg atirou seus braços ao redor do pescoço dela e beijou seu rosto moreno e envelhecido. Que Deus te abençoe, criança, disse Nancy solenemente. Isso trouxe a música suave da paz de volta ao coração de Meg, desfazendo finalmente aquela pausa angustiante. E ela começou a procurar por seu amado lá fora, meio que escondida atrás das cortinas de musselina da janela, que balançavam gentilmente em um vai e vem com as brisas da tarde. Ela ouviu um passo firme e dinâmico e teve tempo apenas para uma olhadela naquele rosto antes de se afastar.
Mas aquele rápido olhar deu a ela a impressão de que as horas que se passaram desde que se viram não tinham sido mais serenas para ele do que foram para ela. Mas, quando ele entrou no salão, seu rosto estava alegre e brilhante. Ele subiu de um jeito franco e jubiloso até a senhora Brownie, que estava evidentemente bastante confusa sobre como recebê-lo. Como o noivo de Meg ou como o filho do maior homem que conhecia. Certamente, Senhor, disse ela, estamos todos muito agradecidos ao Senhor pela honra que deu à nossa família. Ele parecia bastante desconcertado com a natureza da honra que havia conferido a eles, sem se dar conta. Mas, como a luz alvorecia sobre si, respondeu de maneira franca e alegre, demonstrando total respeito por sua futura sogra. E eu, sem dúvida, sou verdadeiramente grato pela honra que um dos seus concedeu a mim. Quando Nancy trouxe o chá, estava com seu vestido de domingo de calor, primeira vez que ele era usado fora da igreja, ou fora da ida ou da vinda de lá. Depois do chá, Frank perguntou a Meg se ela caminharia com ele, e em conformidade eles subiram a Fell Lane, saindo para as colinas, que pareciam vastas e ilimitadas, assim como o amor deles. Você contou para seu pai? Perguntou Meg, com uma ansiedade tensa escondida em seu coração. Sim, disse Frank, mas ele não prosseguiu. Apesar de desejar saber, ela temeu perguntar como o Sr. Buxton havia recebido a notícia. O que ele disse? Perguntou depois de um longo tempo. Oh, era evidentemente uma nova ideia para ele o fato de eu estar ligado a você e ele não absorve uma nova ideia rapidamente. Ele imaginava de certa forma, ao que parece, que Hermínia e eu formaríamos um casal. Mas ela e eu concordamos quando discutimos sobre isso, que jamais nos apaixonaríamos um pelo outro, mesmo que não houvesse nenhum outro ser humano no mundo. Hermínia é uma criaturinha sensata e diz que não se surpreende que um homem se apaixone por você. Não, Meg, não baixe sua cabeça, deixe-me admirar seu rosto. Eu sinto muito que seu pai não goste disso, disse Meg deprimida. Eu também, mas precisamos dar a ele tempo para aceitar a ideia. Não tenha medo. Com o tempo ele ficará feliz. Ele tem muito bom gosto e boa sensibilidade e gostará de você. Frank preferiu não contar a ninguém, nem mesmo para Meg, o quão violentamente seu pai havia se colocado contra seu noivado. Ele ficou surpreso e transtornado a princípio, ao descobrir o quão decididamente seu pai estava possuído pela ideia de que se casaria com sua prima, e que ela, de alguma forma, estava ligada a ele, independente dos sentimentos que ele tivesse. Mas, depois de abrir-se francamente com Hermínia e de contar tudo a ela, descobriu que sua prima desconhecia, igualmente, os planos de seu tio. E estava quase tão contente quanto ele, apesar dos empecilhos. Aliás, ela veio até o chalé no dia seguinte, depois que Frank havia retornado a Cambridge. Ela deixou seu cavalo aos cuidados do cocheiro, perto dos pinheiros no platô, e desceu correndo o morro como de costume. Meg saiu para encontrá-la com uma pequena insegurança em seu coração em relação à veracidade daquilo que Frank havia dito, de que Hermínia, morando na casa com ele, lhe teria permanecido indiferente. Mas Hermínia jogou seus braços ao redor do pescoço dela e sentaram-se juntas nos degraus do pátio. Jem está segurando meu cavalo porque eu não tenho coragem de descer esta colina cavalgando.
Por isso não posso me demorar. Agora comece de uma vez, Meg. Faça uma rapsódia sobre Frank. Ele não é um rapaz charmoso. Oh, estou tão contente. Agora não fique aí corada sorrindo para si mesma. Conte tudo a respeito. Eu sempre quis tanto conhecer alguém apaixonado que precisava ouvir sobre como é. No minuto que pude, vim até aqui. Frank acabou de ir. Ele teve outra longa conversa com meu tio, depois que voltou daqui esta manhã. Mas temo que ele ainda não tenha feito muito progresso. Meg suspirou. Não é surpresa para mim ele achar que não sou boa o bastante para Frank. Não. A dificuldade seria encontrar qualquer uma que ele achasse que serviria para o seu filho exemplar. Ele achou que você serviria, querida Hermínia. Então, Frank contou isso para você, não é? Suponho que agora não temos mais segredos de família, disse Hermínia rindo. Mas posso lhe assegurar que eu tinha como uma forte rival a moça Adela Castlemaine, a filha do Duque de White. Ela era a moça mais bonita que meu tio já havia visto. Ele viu-a apenas no Grand Stand, nas corridas de Woodchester, e nunca disse a ela uma palavra em sua vida. E mesmo que ela tivesse o coração de Frank, ainda assim meu tio não estaria satisfeito, enquanto seu filho não se casasse com sua própria princesa Vitória. Nota da tradutora. Provável referência à Rainha do Reino Unido, cujo reinado durou de 1837 a 1901. Nenhuma garota teria sido boa o suficiente enquanto outra melhor estivesse disponível. Mas, Meg, disse ela sorrindo para o rosto de sua amiga, eu acho que você teria dado risada se pudesse ter visto o jeito do meu tio comigo durante todo o dia. Ele achava que eu estou sofrendo de um amor não correspondido. Então ficou me observando durante o jejum e, finalmente, quando eu tinha comido um ninho inteiro cheio de ovos e sei lá quantos pedaços de torrada, ele tocou o sino e pediu um salvelino em conserva. Eu não fazia ideia de que era para mim e não o quis quando veio. E então ele suspirou do jeito mais melancólico e disse: Minha pobre Hermínia, se Frank estivesse lá, mesmo parecendo terrivelmente infeliz, eu tenho certeza de que ele teria dado uma gargalhada. Frank parecia infeliz? Perguntou Meg apreensiva. Essa agora. Você não liga para nada, a não ser para a menção ao nome dele. Mas ele parecia triste, persistiu Meg. Não posso dizer que ele parecia feliz, ratinha querida, mas foi bem diferente de quando ele voltou da visita que ele fez. Você sabe que sempre dominou a arte de acalmar o incômodo de qualquer pessoa. Você e minha tia Buxton são as únicas duas pessoas que eu conheci com esse dom. Eu sinto tanto por ele ter algum incômodo a ser acalmado, disse Meg. Pois eu acho que vai fazer muito bem para ele. Pense no quão bem-sucedida a vida dele tem sido, as honras que ele conseguiu em Netton, sua foto tirada e sei lá o quê. E em Cambridge está acontecendo exatamente a mesma coisa. Ele ficaria insuportavelmente soberbo em poucos anos se não se deparasse com algumas dificuldades. Soberbo. Oh, Hermínia, como você pode dizer isso? Porque é a verdade. Acontece que ele tem muita predisposição e, portanto, sua força de vontade não é nem desagradável nem ofensiva, mas deixe-o ser tomado uma vez por um desejo ruim, e você então verá o quão veemente e soberbo ele pode se tornar. A resistência de meu tio é uma questão capital para ele.
Como a querida e doce tia Buxton diria, existe um propósito santo em tudo isso. E como a tia Buxton não diria, mas como eu digo, tola que corre por onde os anjos temem passar. O propósito nisso é ensinar ao Sr. Frank paciência e submissão. Nota da tradutora. Frase escrita pela primeira vez por Alexander Pope, poeta britânico do século XVIII, em seu poema na Essay on Criticism, 1709. Hermínia, como você pôde evitar? Então, Meg pausou. Eu sei o que você quer dizer. Como eu pude não me apaixonar por ele? Acho que ele não tem mistério e reservas suficientes para mim. Eu iria gostar de um homem com certa obscuridade profunda e impenetrável ao redor dele, algo que alguém poderia estar sempre se questionando a respeito. Além do mais, imagine que choque de desejos teria havido. Meu tio teve uma visão muito limitada em seu plano, mas não acho que ele pensou tanto sobre a compatibilidade de nosso caráter e modos, quanto pensou na compatibilidade de nossas fortunas. Que vergonha, Hermínia. Ninguém se importa menos com dinheiro do que o Sr. Buxton. Aí está uma boa norinha eleita. Mas, sinceramente, eu realmente acho que ele está começando a se importar com dinheiro. Não por sua própria causa, mas como um meio de engrandecimento para Frank. Tenho observado desde que vim para casa no Natal um anseio crescente por fazer render ao máximo suas propriedades, algo com o que ele jamais se importara antes. Não acho que ele tenha consciência disso, mas numa ou duas coisas eu notei. Não me surpreenderia se ele acabasse se tornando um avaro em sua idade avançada. Hermínia suspirou. Meg quase simpatizou com aquele pai que buscava o que imaginava ser o melhor para seu filho, sendo tal filho Frank. Apesar de ela estar tão convencida quanto Hermínia de que o dinheiro não poderia ajudar na conquista da felicidade, naquele momento ela não conseguiu evitar e disse: "Oh, como eu gostaria de ter uma fortuna. Eu gostaria muito de dar tudo a ele." Ora essa, Meg, não seja boba. Eu nunca a ouvi desejar que as coisas fossem diferentes. Vou aproveitar a oportunidade para passar-lhe um sermão sobre suas besteiras. Não, na verdade não vou. Você parece triste e cansada com toda a sua agitação. E além disso, eu tenho que ir. Ou Jen vai se preocupar com o que poderia ter acontecido comigo. Minha querida prima, virei muito frequentemente para vê-la e talvez eu ainda lhe dê o meu sermão.